Seja muito bem-vindo ao canal Pensador Calculista. Neste vídeo você vai encontrar os limites laterais e a condição de existência dos limites. Então, se você estiver progredindo, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado dos nossos novos conteúdos. Vamos lá, então, ver primeiro a condição de unicidade, ou seja, vamos ver que os limites são únicos. Só existe um único limite da variável. Então, decorre da definição, que uma variável não pode ter dois limites. Vamos observar, então, esse raciocínio aqui, que é muito simples. A gente vai começar admitindo que a variável x tem dois limites. Portanto, se x tende a A e se x tende a B, então, módulo de x menos A é menor do que epsilon, onde epsilon é um infinitésimo. O que é um infinitésimo? É um número muito pequeno. E módulo de x menos B menor do que epsilon também. Se módulo de x menos A é menor do que epsilon e módulo de x menos B é menor do que epsilon, então é válida essa desigualdade e esta também. Se eu subtraio uma da outra, eu chego à conclusão de que A só pode ser igual a B. Então, os limites são únicos. Muito bem. Então, o que são limites laterais? Algumas funções assumem um comportamento diferente na vizinhança de x igual a A. Antes de atingir x igual a A e depois de x igual a A. Ou seja, a esquerda e a direita de x igual a A. Então, vamos ver primeiro esta função que se chama a função maior inteiro. É uma função que recebe um número real e devolve um inteiro. Devolve que inteiro? O maior inteiro, aliás, entre todos que são menores ou iguais a x. Vamos tomar o número real 2,5, por exemplo. Aqui eu destaco que na linguagem C, que é uma linguagem computacional, alguns de vocês podem ter aprendido essa linguagem, ela recebe o nome de floor de x, e floor é chão, certo? Então, vamos tomar o número 2,5. Quais são os números inteiros menores do que 2,5? 2, 1, 0, menos 1, etc. De todos esses, qual é o maior? É 2. Então, com o recurso da linguagem computacional, se eu entendo que é o piso, então eu vou retirar a parte fracionária, ou seja, a parte decimal, o 0,5, e sobra o 2. Como ela vai me devolver o maior inteiro entre todos que são menores ou iguais a x, então o floor de 3, que é um número inteiro, é o próprio 3. Em contrapartida, o floor de 4,99, que já está bem próximo de 5, eu vou retirar a parte decimal, que é o 0,99, e ele vai me devolver o 4. Muito bem. Então, como que é o gráfico dessa função? Olha que interessante. Vamos representar aqui entre 0 e 3. Olha só. Qualquer número decimal maior do que 0 e menor do que 1, ele retira a parte decimal e devolve o 0. Qualquer número entre 1 e 2, maior do que 1 e menor do que 2, igualmente, ele retira a parte decimal e me devolve 1. Qualquer número entre 2 e 3, maior do que 2, menor do que 3, ele vai me devolver 2. Em contrapartida,
0 é um número inteiro, ele devolve 0. 1 é um número inteiro, ele devolve 1. 2 é um número inteiro, ele devolve 2. Porque neste ramo aqui, a função é aberta em 3, porque eu ainda não cheguei em 3. Quando eu chegar em 3, ela vai dar o salto para cá, certo? Então, este é o gráfico da função maior inteiro. Então, observe que na vizinhança de 2, quando x se aproxima de 2 por valores inferiores a 2, ou seja, à esquerda de 2, o limite é igual a 1. Vejamos, eu estou aqui, ó, à esquerda de 2. Eu vou me aproximando de 2 pela esquerda e o limite dessa função tende a 1. Mas à direita de 2, quando x se aproxima de 2 pela direita por valores maiores do que 2, o limite tende para 2. Agora, vejamos mais dois exemplos. O primeiro, modelo matemático da chave liga-desliga, certo? Ou seja, enquanto eu não ligar a chave, eu vou ligar a chave em t igual a 0. Certo? Enquanto eu não ligar a chave, não passa corrente. E o modelo matemático de não passar corrente é sinal igual a 0, ou seja, corrente 0, não passa corrente. Quando no tempo t igual a 0 eu ligo a chave, passa a passar corrente. Então, I de t, a corrente, a gente costuma nomear na engenharia a corrente pela letra I, certo? Para ter maior ou igual a 0, então, passa a corrente, sinal verdadeiro, que é igual a 1. Por outro lado, vamos ver aqui a função módulo de x, que também é uma função que tem um comportamento diverso à esquerda e à direita de 0. Módulo de x é uma função definida por duas sentenças, ou seja, a esquerda de 0 é menos x e a direita de 0 é x. Está aqui o módulo, a função módulo, o gráfico da função módulo, um comportamento para cá, outro comportamento para lá, certo? Então, por causa de funções como essas, é que importa estudar os limites laterais. Então, agora vamos começar a entrar no estudo dos limites laterais. Então, vamos chamar de limite à esquerda de uma função y igual a f de x, definida na vizinhança de x igual a e eu aproveito para ressaltar a definição de vizinhança. Observe que o seu vizinho não é você, portanto, a vizinhança de x igual a não inclui o ponto x igual a A. Então, para que exista, resgatamos essa definição lá da primeira aula, para que o limite exista, não é necessário que a função esteja definida em x igual a A, mas sim na vizinhança de x igual a A. Prossigamos, então. A função y igual a f de x, definida na vizinhança de x igual a A. Então, eu chamo de limite à esquerda ao limite da função quando x se aproxima de A por valores menores do que A. E eu vou escrever, então, o limite quando x tende a menos, certo? A menos de f de x. Esse é o limite à esquerda. Mais raramente, mas pode ser que alguns de vocês queiram olhar algum livro, a gente encontra também limite quando x tende a menos 0.
de f de x. Também significa o limite à esquerda. Então, definição 2, de forma análoga, chamamos o limite à direita ao limite assumido pela função quando x se aproxima de a por valores superiores a a. Ou seja, limite quando x tende a a mais de f, ou limite quando x tende a mais 0 de f. Considerando a função maior inteiro, que já vimos, por exemplo, eu vejo que o limite quando x tende a 2 menos de flor de x é igual a 1, e o limite quando x tende a 2 mais de flor de x é igual a 2. Tá certo? Muito bem. Qual é a condição de existência do limite? A condição de existência do limite é muito simples. Eu tomo o limite à esquerda de a, tomo o limite à direita de a, o limite à esquerda eu vou chamar de L1, o limite à direita de L2. Se L1 for igual a L2, então eu digo que o limite quando x tende a a, ele existe, e nesse caso ele é igual a L. Ao contrário, se L1 é diferente de L2, então eu digo que o limite não existe. E foi o que aconteceu com a função flor de x quando x tende a 2. O limite quando x tende a 2 pela esquerda é igual a 1. O limite quando x tende a 2 pela direita é igual a 2. Então eu posso afirmar que o limite quando x tende a 2 de flor de x, ele não existe. Então, recapitulando, o limite existirá se o limite à esquerda e o limite à direita forem iguais. Tá certo? Então, vamos ver ainda o exemplo da chave liga-desliga e da função modular. Então, I de t é o modelo da chave liga-desliga. Então, eu quero determinar se o limite quando t tende a 0 existe, e se ele existir, quanto vale esse limite. Muito bem. I de t, então, é igual a 0 quando t é menor do que 0. E é igual a 1 quando t é maior ou igual a 0. Então, quando t tende a 0 pela esquerda, I de t, o limite de I de t é igual a 0. Quando t tende a 0 pela direita, o limite de I de t é igual a 1. Então, infelizmente, o limite quando t tende a 0 de I de t não existe. Vejamos agora, então, o que acontece com a função módulo de x. Já vimos anteriormente que módulo de x é menos x, se x é menor do que 0, e é igual a mais x, se x é maior ou igual a 0. Então, quando eu determino o limite, quando x tende a 0, de uma tal função que tem comportamento diferente à esquerda e à direita de 0, eu preciso comparar, como a gente já viu, o limite quando x tende a 0 pela esquerda, que eu vejo aqui, que é dado pela função menos x, portanto é igual a 0, e o limite quando x tende a 0 pela direita, que é dado pela função mais x, que também é igual a 0. Então, por isso, o limite quando x tende a 0 de módulo de x, a esquerda é igual a 0 e a direita também, então esse limite é igual a 0. Vejamos aqui, então, um último exemplo, uma função muito interessante, que é módulo de x dividido por x. E eu quero determinar o limite quando x tende a 0 dessa função, se este limite existir. Muito bem. Então, módulo de x sobre x, à esquerda de 0, é representado por menos x sobre x, que é igual a menos 1.
Módulo de x sobre x à direita de zero é x sobre x, que é igual a mais 1, uma vez que eu estou à direita de zero. Logo, o limite quando x tende a zero não existe, porque os limites laterais são diferentes. Muito bem? Então, com isto, acabamos este vídeo. Nos veremos num próximo vídeo, onde vamos apresentar exercícios disto.